Players! Boa noite! Eu sou Karen Tripo e estamos começando mais uma live 2020 aqui na Game Terapia Brasil, né? Vou colocando aqui o tema de hoje. Cuidado com os olhos. Com os olhos. Na Game Terapia. Isso aí. E vou fixar aqui o tema. Olá, gente. Oi, João. Vou fixar um tema aqui pra gente seguir, né? Então, nossa live de hoje, boa noite pra todo mundo. Então, nossa live de hoje é pra falar sobre cuidados com os olhos na game terapia, tá? E pra falar sobre esse tema, eu tenho um convidado muitíssimo especial, né? Dr. Onassis, tá? Ele é médico, ele é oftalmologista, ele é formado pela UFBA, certo? Formou em 1997, ele fez questão também de colocar, então eu tô aqui registrando. Tem residência médica opcional em catarata, glaucoma e retina. Ele é pioneiro na técnica de trabeculoplastia seletiva laser. Depois ele pode falar melhor mais sobre isso, essa abordagem. E ele é tão precursor, pioneiro aqui no Norte e Nordeste do Brasil, autor do livro Como Cuidar do Glaucoma e criador do modelo de diagnóstico aprimorado de glaucoma com OCT em pronoposição. Usa a tecnologia em favor do melhor diagnóstico e terapêutica dos pacientes com necessidades visuais, em especial no glaucoma, e lidera o maior canal de clínicas oftalmológicas do Brasil no YouTube. Exatamente, a Clínica do Olho. Então, quem não segue Dr. Onassis e quer conhecer melhor como cuidar dos olhos, pode seguir tanto o perfil dele, @Dr. Onassis, como também o perfil dele aqui no Instagram e lá no YouTube, né? @Clínica dos Olhos, Clínica do Olho ou Clínica do Olho Oficial também. Então, deixa eu chamar Dr. Onassis para participar aqui da live com a gente. Então é isso, vamos ver. Boa noite, doutor Onassis. Que prazer o senhor aqui. O senhor não, você, né? Você, porque somos amigos, ó. De longa data, hein, cara? Oh, Maravilha. Que prazer ter você aqui para falar de um tema tão especial que é o cuidado dos olhos, né, Onassis? Acho que a gente tem que falar disso, né? Não pode deixar de falar nisso. Falando de videogame, usar óculos de realidade virtual, é um assunto que tem que ser tratado, né? Você não acha mesmo? Com, com toda certeza, cara. Eu que sou jogador de videogame, viu, até hoje. E meus Joga filhos, mesmo? jogo, sim. Meus filhos, eles gostam. Aliás, gostam tanto que diariamente, eles estouram o tempo limite, né? E aí, eu acho que Ai, até uma das dicas que a gente vai colocar aqui, daqui no finalzinho aí, colocar os aplicativos. Fora do script, lembrei agora aqui, viu? Vou anotar isso daí. Mas muito obrigado, tem... Karen, pelo convite, muito obrigado. Eu fico muito feliz de estar aqui e de participar de algo que é inovador, né? A gente tem a tecnologia, a gente tem os recursos e muitas vezes eles estão aqui do nosso lado, em nossos bolsos, e a gente pode fazer um uso cada vez melhor desses recursos. E obrigado a você Isso. que está aí assistindo a gente. Boa noite para você. Ah, você é demais, você é demais. E é isso mesmo que você falou, às vezes tá um recurso lá e você não percebe o potencial que ele tem, né? E é isso, você como um jogador, você que você gosta de videogame, mas na sua área, na sua profissão, como médico, oftalmologista, alguma experiência você já teve, ou você já viu o uso do videogame? Não sei que tipo de videogame, mas você já viu, seja de realidade virtual imersiva ou não imersiva, para o tratamento dos olhos? É Me fale. interessante isso daí, Karen. Eu tive lá na Irlanda, no Congresso Europeu, fiz uma palestra no Congresso Europeu falando sobre o uso da tecnologia da tomografia de coerência óptica para identificar pessoas que vão ficar... que tem glaucoma, né? Que tem suspeita de glaucoma, como diferenciar isso utilizando a tomografia, o CT, e utilizando o campo visual
e uma série de associações. E eu também assisti algumas palestras lá no Congresso 2018, lá na Irlanda, e o que me chamou a atenção, principalmente utilizando o jogo, foi bem interessante essa palestra, porque o palestrante ele chamou uma colega que foi uma colega da Rússia e para ela testar lá ao vivo, né, o videogame, aquele óculos de aquele VR, e ele conectou o áudio e o vídeo passando lá no telão, todo mundo enxergava o que ela enxergava lá. E o sentido, qual foi a apresentação, essa apresentação desse uso do videogame? Nós temos uma condição chamada de ambliopia. Ambliopia. É um termo técnico para mostrar que, para designar que algumas crianças elas não desenvolvem muito bem a visão. Essas crianças geralmente são aquelas que têm um grau positivo ou até mesmo negativo, mas geralmente é o grau de positivo, o grau de hipermetropia mais alto em um olho do que no outro olho. Ou então aquelas crianças que têm estrabismo. E aí o cérebro, o que ele faz? Ele pega o olho chamado de olho dominante, que é o olho que tem um menor grau, ou o olho que não tem o estrabismo, e passa a utilizar somente aquela visão. E esse recurso apresentado lá foi bem interessante porque parte da imagem formada ela ia somente para um olho e parte da imagem para o outro olho. Eu coloquei aqui o site, daqui a pouco eu vou mostrar para você. E quando você faz a fusão da imagem, ou seja, você tem que utilizar a imagem dos dois olhos para que você consiga fazer o uso do jogo ali. Se você não enxergar de um lado, você não vai conseguir enxergar muito bem o que está acontecendo. Eu me lembro que ele apresentou um jogo lá de arco e flecha. Então, uma parte que você esticava assim, você só via com um dos olhos. E isso pode ser utilizado de maneira terapêutica, né? Eu, particularmente, não tenho a experiência prática, né? Esse é um equipamento que é fabricado na Espanha e a pessoa era um espanhol que apresentou. E, enfim, o site eu vou apresentar Brain de cérebro, Brain VR, Brain cérebro, né? Em Legal. inglês, vr.com. Se as pessoas quiserem já acessar e mostrar, ver alguns vídeos de lá, eu acho bem, bem interessante. Eu li agora há pouco aqui alguns vídeos que existem do aparelho, achei bem curioso e bem com grande Funcional, potencial né? de uso, bem Isso. funcional, exatamente. É uma forma lúdica de, principalmente as crianças, poderem ter um tipo de tratamento que utiliza a tecnologia, ela está se divertindo e foge um pouco daquela coisa chata de ter que usar um tampão para forçar, né? Foge do bullying escolar e etc, né? E aí ela foi levada mesmo a utilizar o outro olho, né? Para participar da formação da visão, né? Assim, para formar a imagem, vamos lá. Então me fala um pouquinho como é que funciona essas vias aí para a formação da imagem, para a gente entender melhor por que que o óculos de realidade virtual então teria uma possibilidade de uso terapêutico. Fale aí pra gente. Vamos lá, Karen, eu vou mudar aqui a câmera, deixa eu colocar aqui, vamos movimentar um pouquinho aqui. Movimente, movimente. Movimento é o objetivo do fisioterapeuta. Então, aqui do lado de cá. Deixa eu Estamos ver se a gente vendo, tá consegue ótimo. aqui. Pronto, dá para ver tranquilo aqui, né? Bom, vou ter que segurar Dá, aqui dá do pra lado de sim. cá. Aí o que acontece? Deixa eu colocar a tela cheia aqui. Tá muito grande, mas pronto, aqui eu acho que Não, tá ótimo. dá para enxergar bem aqui, não dá, Karen? Tá sim, tá perfeito. Bom, aqui é o seguinte, a função visual aqui, nós temos o campo visual do lado esquerdo, o campo visual do lado direito, ela depende das vias ópticas estarem funcionais. E depende também da transparência dos meios, de todos os meios dos nossos olhos. E aqui, olha que curioso, Karen. Uhum. Isso, não sei se você já falou também em alguma live aí sobre essa questão da via óptica. Já falou antes, que aí eu Eu vou não, abreviar não, bastante. não. Deixa você, menino. Então, olhe, de uma forma simplificada, o nosso campo de visão do lado direito, ele é formado no lado esquerdo, quando a gente olha assim de cima para baixo, das nossas retinas, né?
E o Sim. campo visual do lado esquerdo é formado aqui desse lado direito de cada olho. Então, o nervo óptico, ele é formado aqui pela composição dessas fibras que vêm do lado nasal, lado do nariz, né? Sim. Desse olho aqui, e do lado temporal, aqui o lado da orelha. Sim. E observe que aqui em rosa a gente vê aqui essas fibras aqui desse lado, e aqui do lado cinza são as fibras nasais. Elas vão atravessar aqui, ó, e elas vão cruzar de um lado para o outro do cérebro. Você vê aqui a fibra cinza atravessando da esquerda para a Usando. direita e a rosa da direita para a esquerda. Então aqui nós temos o nervo óptico, que é formado por essas fibras nasais e essas fibras temporais. E Uhum. aqui você tem uma região chamada de quiasma óptico, que é onde essas fibras nasais se cruzam aqui, ok? E Certo. aqui essas fibras que formam a visão do nosso campo visual do lado direito, aqui no lado esquerdo. Então aqui nós temos essa área do cérebro, aqui nós temos essa região chamada de corpo geniculado lateral, que aqui você só tem as fibras responsáveis pela visão do lado oposto. E daí Certo. essas fibras, elas se caminham para essa parte de mais de trás lá do cérebro, chamada de córtex visual, que é aqui onde se forma a visão binocular. É aqui onde as imagens são tratadas pelo nosso cérebro e nós passamos a enxergar com essa imagem que vem dos dois olhos. A gente não Aqui, enxerga com o olho, a gente enxerga com o cérebro, né? exatamente, exatamente, Karen. E aqui, ó, você, no olho especificamente, aqui é minha área, aqui é minha praia, aqui, ó. Aqui é minha praia. Sim, sim, tua praia, eu sei. Aqui você, para que essa imagem se forme na retina, você tem que ter a córnea, que é essa estrutura aqui. Você tem que ter o cristalino, que é essa lente interna que todos nós temos, exceto as pessoas que foram operadas de catarata, você tem que trocar essa lente aqui. Sim, O humor vítreo tem que estar também transparente. Então, essas estruturas têm que estar transparentes para que a luz consiga atravessar aqui e se forme a imagem aqui na retina, que é essa área aqui principal, a área que a gente enxerga com detalhes, que é a mácula. E a certo. retina, ela tem que estar colada lá no fundo do olho. Uma retina que é descolada, como nessa imagem que a gente vê aqui, ela não é funcional. E aí, quando ela não é funcional, ela não leva a informação aqui para essa parte do nervo. Do nervo. Então, a função visual, deixa eu mudar agora para o lado de cá, a função visual, ela depende muito da anatomia normal das estruturas que a gente tem, desde o olho até lá na parte de trás do cérebro. Isso aí é de Exatamente. forma bem resumida, essa coisa mais complexa que a gente tem na visão propriamente, né? E o que seria essa visão binocular? Explica melhor, porque é assim que forma a imagem 3D, né? Explica melhor como é que funciona essa formação da imagem 3D dentro disso. Porque o óculos, essa tecnologia, inclusive, já é bem antiga, né? Assim, de você usar duas imagens para fusionar e virar uma, assim, na verdade foi uma descoberta já muito antiga, já vem sendo utilizada há um tempo. A realidade virtual até ficou um pouco esquecida e agora está ressurgindo de novo, né? Com essa com essa discussão, né, com essa abordagem, mas a questão teórica mesmo de como funciona a imagem 3D já é bem antiga. Me explica melhor, então, como é que essa visão binocular aí? Você estava falando até de um olho e o outro, para formar essa imagem. É interessante também isso daí, cara. A gente tem um exame de oftalmologia chamado de retinografia com estereopsia. E como é que a gente faz essa imagem? A chamada visão estereoscópica, a estereopsia. Quando você olha uma foto, você tem ali como se fosse a visão de só um olho. Você está olhando, se você olhar para o seu ambiente ali, você vê tudo como se fosse uma foto. Então, Sim. para que a gente tenha essa visão de profundidade, Assim, você fala assim de 2D, né? Assim, de sim, altura e 2D, largura, né? Tá. exatamente, 2D. E aí, para que a gente tenha a visão 3D, a visão de profundidade, a gente tem que ter o outro olho, no caso, ele tem que estar distante, né? Se a gente tivesse, por exemplo, na questão da foto que eu estava falando, se a gente tivesse bater duas fotos na mesma incidência da câmera,
e sobrepor essas duas imagens, a gente não vai ter a visão 3D, não vai ter a estereopsia. Isso. Aqui meu filho chegou aqui, ó, o maior jogador Cadê o de, jogador de Oi, videogame? de gente. videogame. Oi! Aqui é Você Teteu. conhece esse óculos Aliás, também? Você são os conhece? dois maiores jogadores de videogame aqui da casa. Vem aqui, Rafa. E esse óculos ele joga também? Esse daqui? Parabéns! Parabéns! Tá. Agora papai vai voltar aqui, viu? Papai tá aqui. Ao Eu tava vivo aqui, mostrando os Teteu. óculos pra ele, ó. Você tem que dar um desse de Aqui, Natal teu, ó, pra eles, bebê. tá? Ó, esse aqui, ó. Aqui, ó. Super legal. Ó que maneiro Que esse, ó. Aquele óculos que o Ah, esse papai aqui é trouxe um uma vez aqui, ó. óculos, ó. Ó, Olha que massa. é um videogame aqui, ó. Que tal? Você dentro do videogame. Você lembra que o papai trouxe Apoiado? aqui uma vez? Lembro que fica vendo tipo um carro. Tinha exatamente. jogando de o carro. é. Ah, vai ser o... Vamos lá. Será E que aí, vai ser cara? um atleta Ó, o do Rafa automobilismo? Quem sabe, quem sabe, né? Se Vamos lá. depender Quem de sabe? simulação, viu, cara? Aliás, deixa eu te mostrar aqui uma coisa interessante, cara. Depois a gente volta para o 3D, depois volta para a imagem. Pode pro 3D depois, viu? Mas aqui, ó, olha aqui, ó, deixa eu virar aqui. Ó, a o pessoal tá câmera de mandando novo. olhinho de coração. O pessoal tá... Ah, você Tá tem uma vendo aqui? cadeira gamer? Você Aqui tem é uma um- cadeira gamer? Aqui é um cockpit, tá vendo? Um cockpit de Fórmula 1. Menino, adorei! Aqui é o Adorei. volante, né? Tá vendo aqui? Agora que eu tô Obviamente chegando, quebraram volante. aqui, né? Ali os pedais, tá vendo lá? Muito Então, 10. aqui Menino, é você tem um uma... simulador. Olha, eu fui falar do automobilismo, hein? Será que teremos a tela? Será que eu estou prevendo? Ó, a visão binocular além do alcance. Então é um simuladorzinho, né? Eu Sim, também tenho legal. aquela coisa do imaginário, né, cara? Porque isso daí é a medida exata de um carro de Fórmula 1. Eu tinha Muito antigamente 10. o sonho de andar no carro de Fórmula 1. E aí falei, olha, Ah. antes de ir, tá, tem esse simulador aqui e tal. Eu comprei esse Você cockpit tem? aí. Que Ah, 10, que 10. Agora só o detalhe, né? Depois de uma certa Ah. idade, você não consegue cabe mais. passar 10 minutos ali jogando, porque a posição lá é um negócio meio. Você tem que ter músculos assim bem fortes mesmo para suportar É, aquela você tem que estar posição. preparado. E aí, vamos lá. E voltando Vamos lá. agora aqui a 3D. Isso, 3D. Aí o que acontece? Se você tem... imagine aquela câmera que você faz a foto do fundo do olho, ok? Você faz a foto numa incidência e depois faz uma outra foto em outra incidência e você coloca as duas, tem um aparelhinho acoplado lá que você coloca aqui e coloca as duas imagens ao mesmo tempo. Então, você tem a impressão de realmente estar lá dentro do olho do paciente, entendeu? É a chamada estereofotografia do fundo de olho, estereoretinografia, tem vários nomes assim. Então, a visão binocular, para você ter a noção de profundidade, você precisa de ter essa angulação, você precisa de ter duas captações que estejam observando o mesmo campo de visão e que elas captem a imagem e essas imagens tenham a fusão. E essa fusão a gente viu lá naquela imagem, a gente faz lá aqui nessa parte aqui posterior do cérebro, que faz a união das duas imagens. E aí a gente tem essa capacidade bem interessante de saber a profundidade, né? Talvez uma experiência que seja curiosa para as pessoas é tentar andar, ou talvez até tentar não dirigir, né? Que talvez seja perigoso isso, mas fazer alguma não coisa dirige, não. com um olho só para ela perceber que, caminhando ali, por exemplo, que a coisa é muito mais difícil do que se você utilizar os dois olhos, né? É muito automático, então a gente não tem muita consciência disso daí. Não, é Mas- algo inconsciente. Mas, Pois em não. resumo, a visão binocular é formada pela duas fontes, né? Fontes de captação, duas câmeras. E essas câmeras, você teria que ter algum aparelho, que no nosso caso é nosso cérebro, que faz a fusão das imagens, e aí você tem essa percepção da profundidade dos objetos. É uma coisa que eu li assim, que na verdade essa visão 3D
ela é ilusória, né? Ela é ilusória, porque é uma ilusão. É uma ilusão, porque você está fazendo sobreposição de imagem e o seu cérebro está funcionando para trazer aquela realidade. Ela não deixa de ser uma realidade virtual, né? Não deixa de ser. Né? Não É, o deixa de pró- ser. Essas coisas são bem filosóficas, né? Coisa boa para a Filosófica. gente pensar, né, cara? Até o termo, né? Realidade virtual é um termo bem interessante nesse Bem sentido. interessante. Bem interessante, exatamente. Bem Porque interessante. o que que é real e tudo mais? É uma viagem muito grande aí também. Porque você tem a interpretação da realidade também, né? Às vezes você olha para uma mesma situação, um Exato. mesmo objeto, e as pessoas têm olhares diferentes, né? E Exatamente. as pessoas veem cores diferentes, as pessoas e tem a questão política, a questão da religião. Você tem uma série de coisas que acabam interferindo nessa. O que que você está vendo, né? Isso é real, isso não é real? Enfim, Exatamente. qual é a É. verdade de cada um aí? Também entra essa Nossa, você história, foi né? profundo aí agora. Agora foi mais profundo ainda. Mas veja só, o óculos de realidade virtual, ele aproveitou esse mecanismo de como a visão acontece e ampliou isso. Na verdade, ele tentou transformar isso de uma forma um pouco mais intensa. Intensificou, né, Uhum. esse funcionamento da visão. Então, ele já tem essa função, ele promove lá imagens, duas imagens, e aí quando você coloca o óculos de realidade virtual, você consegue ver essas duas imagens como uma, mais ou menos assim, ó. Ele coloca lá, deixa eu colocar aqui o jogo para você visualizar. Então é mais ou menos assim, ó, um jogo. Eu não estou colocando ele funcionando, mas seriam duas Sim, imagens do mar, né? A pessoa se vendo no mar. Aqui é uma bolinha amarela, aqui é uma bolinha vermelha. Essas bolinhas se movimentam e a pessoa vê o movimento dessas bolinhas numa imagem integrada, né? Quando ela coloca aqui dentro do óculos de realidade virtual, ela vai ver uma imagem só e vai seguir o movimento com os olhos. A questão é, como isso se dá de uma forma um pouco mais intensa, não é na forma fisiológica, vamos lá, isso pode, no caso, gerar alguma repercussão no olho? Pode gerar alguma alteração? A gente deve tomar algum cuidado com relação a isso? Fique à vontade. bom, os cuidados, né? Cuidados. Deixa eu colocar aqui. Mas antes você perguntou outra coisa. Se Foi? pode forçar o olho, né? Se isso pode forçar o olho. Se essa coisa de você usar o óculos para gerar essa visão, né, em imagem 3D, sendo proposital, né, com um recurso adicional, se isso pode forçar o olho a trabalhar nesse sentido. Ó, cara, isso tem Forçar o outro entre aspas, né? É a forma que as Sim, pessoas me falam. sim. Essa questão, ainda hoje eu fiz uma. Esses últimos dias eu procurei ler coisas a respeito, alguns artigos científicos a respeito, para trazer o que tem de mais moderno, né? E em janeiro saiu um artigo de revisão que muito se fala hoje da questão da miopia, né? Se você utilizar Sim, muito a visão para perto, as crianças estão isso, usando muito a visão de perto, as crianças estão utilizando muito os celulares. Então, isso. se acredita e se especula que vai existir, em alguns países já está existindo, uma epidemia de miopia. Mas o que Uhum. acontece? Uma coisa é a especulação. A outra Sim. coisa é, vamos medir isso daí e vamos ver se isso é Se é. real ou não. O fato é, à medida que passa o tempo, a gente tem mais míopes no mundo. Isso daí é um fato. Agora, será que nos últimos anos houve uma aceleração desse processo? E aí, nesse artigo de revisão, e inclusive, cara, eu vou mandar para você o meu arquivo de Evernote, para você, se quiser compartilhar, depois colocar para todo mundo aí, com as imagens Sim. aqui que eu coloquei, tem toda os sintomas, essa coisa toda que a gente ainda vai comentar. Pode compartilhar tranquilo, tem lá Ai, muito obrigada. O alguns pessoal vai links adorar. Nosso canal do e Telegram. Já tá joia. prometido. Pessoal que não tá lá no Telegram, vá acesse o canal, nosso link aí na bio, tem nosso acesso ao canal do Telegram. Clica no link da bio, tem todo o passo a passo lá. Então, o que que acontece? Eu, particularmente, não acredito em malefícios. Eu não acredito em Hum, malefícios. Porque, raciocínio comigo, cara. Se você tivesse essas tecnologias, elas estão sendo muito utilizadas. Muito utilizadas. Existem outras coisas, né? Existem outras coisas. Se você utilizar, por exemplo,
próximo do horário de dormir, você vai ficar sem sono. Isso daí Sim. já é aceito como real, e se você utilizar muito as telas próximo do horário de dormir, você vai demorar de formar a melatonina, vai ter a inibição da melatonina, você vai sentir menos sono, vai sentir sono mais tarde, o sono vai ser menos profundo. Então, talvez por aí. Mas se você utilizar num horário mais restrito, talvez 1 hora por dia, 1 hora e meia por dia, por exemplo, meus filhos eu coloquei a programação 1 hora e 45 minutos. E aí o tempo de joguinho tá ali mais ou menos 40 minutos. E o tempo, por exemplo, de fazer o ABA English, dentro dessa 1 hora e 45 minutos, ele tá ilimitado. Entende? Sim. Então, se você utilizar de uma maneira limitada, você vai ter benefícios, né? Essa situação. Meus filhos, eles não jogam com o óculos VR. Eu tenho um óculos VR lá na clínica. E aí eu coloco, quando Sim. tem uma criança lá, e aí as meninas da recepção já estão instruídas a utilizar aquele recurso ali. Se a criança está um pouquinho ali agitada e precisa de uma distração, Agitada. ela coloca, encaixa o smartphone e a criança fica ali brincando com aquela imagem que vem lá junto com o aparelho, né? Uhum. E agora voltando, qual o problema que poderia ter? Poderia dar miopia? É uma teoria. Na prática, esse artigo de revisão mostra que é um assunto ainda controverso. Então, não tem nada ainda comprovado de que, se você usar muito a visão tanto de celular quanto, no caso, o óculos VR, que vai estar mais próximo ainda, Ou até de um isso ainda videogame, né? Na tela de um videogame também. Na exato, televisão. desde que seja próximo, isso daí é apenas teórico que vai causar a miopia. No entanto, uma coisa que já está muito bem estabelecida é a precipitação dos sintomas de olho seco, né? Então, Hum. todo o jogador de videogame, você sabe disso daí, a pessoa fica ali vidrado, olhando, Não jogando, pisca. e não pisca, entendeu? Não pisca. E aí, você tem, de Ou fato, a diminui as precipitação. piscadelas, né? Exatamente. Diminui. Exatamente. Você tem um piscar normal uma vez a cada 4, 5, 6 segundos. E aí quem está jogando ali, a frequência do piscar é muito menor. Isso também é menos frequente a piscada em quem usa muito o computador, está muito concentrado ali. E acho que a primeira dica aqui, cara, é você piscar. Lembrar, fazer um piscar consciente. Eu tô piscando aqui. Enquanto você tá lá no joguinho, tem que lembrar de piscar. Tem uns vídeos lá no Muito canal, tem legal. um vídeo especificamente lá sobre essa questão de algumas dicas para corrigir olho seco e tudo mais. E a principal dica é piscar. Colocar uma etiquetazinha na tela, lá na bordazinha da tela do computador, lá no videogame, e piscar. Você sabendo, vai começar a jogar, vai trocar ali o jogo e tudo mais, você vai ler e vai lembrar que é importante piscar. Parece óbvio, assim, e é até as pessoas às vezes pensam que, poxa, mas eu lacrimei, fica saindo lágrima, fica saindo água do olho. Esse talvez seja o principal sintoma, o principal Uhum. sinal, na verdade, está saindo água ali, está saindo lágrima do olho dele, de olho seco, porque a gente tem um reflexo muito grande a superfície ressecou, a gente contrai as glândulas lacrimais e elas jogam muita lágrima ali, só que é muito rápido e aí a gente não consegue drenar. É uma situação emergencial que o próprio organismo faz para proteger a superfície. Então, se você tem Muito essa legal. questão muito repetitiva, você pode, de fato, ter um ressecamento da superfície ocular, e crianças também podem ter a chamada síndrome do olho seco, né? A síndrome Uhum. do usuário do computador, aquela vista cansada, os olhos vermelhos, coceira nos olhos, quando sai na claridade, não aguenta ali, o sol incomoda muito, a fotofobia é muito intensa. Eu tenho fotofobia, eu vou Tá, confessar. tá jogando muito videogame, cara, sem piscar, viu? Ai, meu Deus. Aumenta, Karen, nessa live, essas piscadelas. Pisca mais, Karen. Mas essa é Então, uma dica ótima, uma dica maravilhosa, porque muitas pessoas acham que tem que chegar e tomar ele colírio, né? Qual é a sua indicação com relação a isso? eu acho interessante ter o colírio também, cara. Acho interessante ter ali, para todo jogador de videogame, ter um colírio lubrificante. É claro que eu acho importantíssimo que cada pessoa tenha pelo menos passado por um médico oftalmologista para Claro. saber
qual colírio Qual? lubrificante que ela pode utilizar. Porque as coisas são simples, né, cara? É simples, é um lubrificante. Mas, às vezes, existem colírios que têm corticoide, né? E o Uhum. corticoide, ele vai aliviar. A pessoa que está ali com a inflamação da Botar superfície coceira, seca, né? está com coceira, se você pingar o corticoide, você vai melhorar, né? O problema é, se a pessoa passa a fazer o uso crônico desse colírio, ela pode desenvolver catarata, ela pode desenvolver o glaucoma, Uhum. pode desenvolver uma série de complicações devido ao uso crônico. Ela está se sentindo bem, vai utilizando de uma forma indiscriminada e passa a ter as consequências negativas, né? E ela só sente quando o problema já está instalado, que Sem é dúvida. quando, usualmente, a pessoa, quando está com a queixa, que vai buscar o oftalmologista. Entendeu? Mas estamos aqui falando coisas boas, de game terapia. Então, a questão é prevenir. E a Isso, prevenção é é, prevenir. piscar, colocar a etiquetinha lá, lembrar de fazer o piscar consciente, pingar Mas é o uma orientação colírio lubrificante. excelente. Agora, pinga antes, deve ter alguma preparação do olho antes de você fazer um trabalho desse? Porque eu estou pensando aqui na fisioterapia. Eu, enquanto terapeuta, eu uso esse recurso com o meu paciente. Às vezes ele tem também um problema ocular, ele reclama, às vezes, de um olho seco. Tem alguma coisa que eu devo fazer antes para preparar? Então, vamos antes piscar muitas vezes. Vamos piscar aí 15 vezes, 20 vezes. Vamos lá, agora vamos colocar o videogame. Algo assim que existe? Alguma indicação? Olha, cara, vamos aqui para as formalidades aqui, ó. Então vamos. Formalidades. Deixa eu pegar vou colocar o notebook aqui. Aqui, vamos segurar aqui, pronto. Aqui eu acho que vai nessa posição aqui, ó. Pronto. Aqui, o que que você tem de sintoma, né, Karen? O que que você tem de sintoma, Isso aí, geralmente? vamos Você lá. tem isso aqui. O cansaço visual, ardor nos olhos, lacrimejamento, como eu expliquei, olho vermelho, visão embaçada, quando você tem muito tempo de exposição com o olho seco. E você tem Uhum, também algumas pessoas que desenvolvem a dor de cabeça, né? E sim. uma vez que você tem isso, vamos passar aqui. Uma vez que você tem alguns sintomas, bom, esse aqui não está atualizado não. Eu utilizo vários recursos aqui, cara. Eu Eu gosto tô com assim. essa outra tela de cá. Vamos aqui, ó. Vamos ver se esse de cá tá atualizado aqui. Vamos projetar aqui. Vamos projetar aqui, ó. Aqui são os artigos que eu selecionei que eu vou lhe mostrar. Bom, enfim, não está aqui não. Vamos fazer sem esse recurso. Então, o que que acontece? É, a primeira coisa para você fazer uma prevenção é você utilizar a correção visual, usar os seus óculos adequadamente, né? A gente sabe que 70% da população, pelo menos 70% da população, tem algum tipo de chamado vício de refração. Ou tem ali hipermetropia, ou miopia, ou astigmatismo. Quando você vai fazer essa questão do o uso dos óculos da realidade virtual, se você é míope, somente míope, você não vai ter problema Uhum. algum. Você pode utilizar esse recurso sem utilizar os óculos. Mas se Isso, você pode. tem, exatamente, está fazendo uso da visão de perto, e míopes muito altos, tipo míope de 5, 6, 7, 10 graus, eles vão se sentir até mais confortáveis ali dentro sem utilizar absolutamente nenhum óculos ou mesmo de contato. Mas se você tem o astigmatismo e você tem a hipermetropia, você tem de fato o sintoma. Então, toda vez que você vai jogar, o ideal é que você coloque os óculos ali, porque E principalmente se pode, for para inclusive, perto. adaptar, né? Pode colocar o óculos e o óculos de realidade virtual em cima. Ele tem um espaço para isso mesmo. Esse espaço interno dele aqui, ó. Esse aqui é um novinho, viu? Peguei um novinho para falar com você. Ah, joia, Esse maravilha. espaço, espaço interno aqui, ó, ele cabe um óculos aqui. Então, não vai chocar com a lente do óculos VR. Então, é legal essa dica, né? De manter o uso do óculos, né? Para tentar evitar um pouco esse sintoma. Não é isso? Sim, exatamente. E Porque preparar o quando olho antes, de alguma forma, né, também.
Esse preparo é isso, você ter consciência de que você precisa piscar e você utilizar a sua correção visual adequada, seja óculos, seja a lente de contato. E E esse uso do óculos também protege para a luz, por exemplo, para quem. Porque o celular ele emite uma luminosidade, né? Assim também como os jogos de realidade não imersiva, os sensores de movimento, eles também emitem luz. E dentro do manualzinho, o pessoal os fabricantes, eles orientam que essas luminosidades podem, e algumas pessoas que têm uma sensibilidade ou têm uma predisposição, ter alguma possibilidade de convulsão, epilepsia, né? Claro que a gente tem que fazer toda a avaliação antes e verificar se a pessoa tem algum risco disso, mas às vezes ela nunca teve nenhum sintoma desse, nunca apresentou nenhum quadro desse, e apresenta com você, né? Em um momento quando você está fazendo o tratamento. Então, tem esse risco e como é que a gente pode perceber ou tentar minimizar esse risco aí? olha só, Karen, tem coisas que são um tanto delicadas para eu falar. Porque existe uma questão da própria indústria, né? A indústria tem produtos muito bons, não tenha dúvida disso daí. A questão é o quanto de distância do olho em relação à tela é que de fato existe a interferência daquela radiação emitida pela tela, né? Isso é um assunto um tanto controverso, né? É um tanto É quanto mesmo. controverso. Então, Sim. o que eu posso dizer? Existem as lentes mais atuais, que são lentes que têm o filtro azul, que a luz mais danosa para os nossos olhos é o espectro próximo à luz azul, e inclusive a ultravioleta, né, que a gente não enxerga. E os óculos, de modo geral, eles têm uma filtragem de ultravioleta. Basta você fazer, se você comprar um óculos com a lente mais simples, uma lente orgânica, basta que você faça um teste nos óculos. Lá na clínica a gente tem um teste. A gente coloca a lente e Uhum. o aparelho mostra lá. A gente tem uma lentezinha de teste, coloca lá, ele está em 0. E aí você coloca a lente lá, ele aparece lá 400. Quer dizer, ele protege até 400 nanômetros de comprimento de onda. Uhum. De onda. Você pega os óculos e tira lá. Se você tiver, de fato, ele dá até o número que os óculos protegem. Esse número de comprimento de onda. Então, se você tem um óculos com filtro de luz azul, teoricamente você vai ter um ganho. Mas para qual distância? Isso daí ninguém sabe exatamente qual é a resposta, entendeu? Entendi. E hoje em dia, os aparelhos, eles praticamente todos eles, até as TVs, têm um recurso da luz sem a parte azul, né? Então, por exemplo, meu celular está aqui configurado 7 horas da noite, ele passa para o modo noturno e ele emite pouca luz azul, que também é aquela luz que também vai inibir a questão do sono. Mas, Uma enfim, forma também é você diminuir também a luminosidade da tela, né? Talvez isso também sim, colabore, não? sim, eu acredito que sim. Agora, falando assim, existe o recurso, só para concluir essa parte, existe o recurso, porém é controverso controversa a sua eficácia. Então, eu, por exemplo, Entendi. utilizo aqui óculos com um antirreflexo comum, e eu me sinto confortável, tranquilamente. Lembro sempre de piscar, então para mim quando eu jogo é muito tranquilo. A outra Eu questão até que você medi. Ah, fale, pode diga, falar. olha Não, só, eu até você medi, porque eu falei com você, você falou pra mim, tem uma distância e tal. Eu até 3 medi. centímetros Ah, é o que é, teoricamente com certeza tem emissão. isso. Porque o óculos, ele fica nessa gavetinha aqui, né? Isso, o O smartphone. celular, o smartphone. Então, você coloca o smartphone na gaveta, adapta ele direitinho na gaveta aqui, e aí ele tem uma distância que ele vai ficar. Então, você adapta ele bonitinho assim na gaveta, ó. E quando ele entra aqui, que você adapta ele aqui no óculos, esse óculos, esse celular vai ficar uma distância razoável do seu olho. Eu medi aqui com a fita métrica, Muito deu bom. Eu já ia lhe perguntar aproximadamente. isso aí. Isso. Eu medi, meu jovem. Deu quanto, cara? Diga aí. Ó, dá mais ou menos 7 centímetros. Então, eu vou segurar aqui do meu jeitinho, tá? Ó, o Sim, celular tá aqui, perfeito. a tela estaria aqui.
dá mais ou menos 7 centímetros, tá vendo? De onde o olho ficaria. O olho ficaria aqui dentro. Então, dá Perfeito, mais ou perfeito, menos 7 centímetros, tá? Isso perfeito. passando pela própria lente do óculos. Já, já você pensa aí numa distância um pouco mais segura, né? É isso. O que, da época que eu ainda era médico residente, já passado de 20 anos aí já nessa história, se falava em 3 centímetros. Na tecnologia que existia naquela época, né? A tecnologia ela vai Hum, avançando e hoje, muito provavelmente, essa distância é ainda menor. Ou seja, se você está a 7 centímetros, em teoria você tem uma certa segurança de uso. E também não até mesmo porque acredito você que... tem uma lente ainda, né? A lente do próprio óculos ainda. Tem o celular, a lente do próprio óculos. Se você estiver usando Sim, óculos, o seu óculos, exatamente. né? Então, Para chegar no você seu tem olho. camadas aí de proteção. E, particularmente, também não acredito que empresas multinacionais, né, elas vendem milhares de produtos desses aí por ano em vários países, elas não se arriscariam a vender um produto que elas sabem que pode ser muito utilizado e que vai provocar algum tipo de dano no cliente, né? Ah, Então, com eu acredito certeza. que esse uso do óculos de realidade virtual, ele é seguro e ele tem muito mais benefícios do que malefícios. Como tudo na Isso é vida, nem tudo importante. é somente bom e nem tudo é somente ruim, né, Karen? E uma coisa que Esse você falou especificamente aqui é o das interessante, Karen. AIS, ó. Esse Sim, aqui é o sim. das AIS. Ai, 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 tá aqui. Né? Que fabrica muitas lentes, né? Tem uma notoriedade grande aí para lentes, né? Esse óculos aqui a gente gosta muito, porque o custo-benefício dele é muito bom. Ele é um material resistente, forte, e o custo dele é muito acessível. Esse óculos custa R$ 99 na página das AIS. Não estou vendendo, não ganho dinheiro com isso, mas, mas a gente indica bastante ele. E o BR Box também é muito bom. Mas É pode o falar. que a gente tem lá na clínica também, Karen. A gente poderia mandar essa live para as AIS, de repente eles fazem algum tipo de patrocínio aí pro canal, né? E para Eu acho. É, falando a Você respeito estava da falando. epilepsia, né? Epilepsia, Isso. você tocou num ponto interessante, né? É óbvio que um neurologista que tem experiência com pacientes com epilepsia vai falar com muito mais propriedade, né? Mas eu também leio, eu também faço exames de pacientes que têm epilepsia. Inclusive, a epilepsia, a alteração, aparece no fundo do olho, né, em alguns casos. A gente consegue ver alterações no fundo do olho através da tomografia de coerência óptica. E aí eu sou curioso, eu também leio a respeito dessa questão. E nessa revisão que eu fiz, eu encontrei uma coisa interessante, Karen. As crises epilépticas, elas acontecem em pacientes que têm uma epilepsia relacionada à fotossensibilidade. Então, aí você fala assim, pô, isso é frequente, não é frequente? Isso acontece em menos de 10% dos casos. Menos de 10% dos casos de epilepsia tem essa questão aí importante, essa fotossensibilidade. E quando é que a pessoa pode desenvolver a convulsão? Isso tem Hum, relação com a taxa de renovação da tela, né? Tem um hum. termo É que a eu não sei latência, traduzir né? A para latência. isso, É um tipo de uma talvez a tradução latência. seja o tempo de latência. Mas quando a gente pega um celular e aponta para uma televisão e a gente vai fazer uma foto, aí a gente vê aquele piscar da tela, né? É mais ou menos aquilo ali. Então, quanto menor essa frequência aí, essa É o frequência desse. framing. É, Framing. exatamente. Quanto menor essa taxa, mais ele estimula a pessoa a ter uma crise epiléptica. A crise Uhum. epiléptica, aliás, ela pode ocorrer também, a pessoa está ali na boate, né? Tem aquelas luzes, aquela coisa toda ali, e a Hum, pessoa recebe o estímulo visual e pode desenvolver uma convulsão também. Então, sim. para quem eventualmente está assistindo ou vai assistir esse vídeo, é bom se informar sobre essa questão da taxa de renovação. Se você tem a opção de um videogame A e um videogame B, o que tiver essa É. maior taxa, essa maior frequência, né? Eu acho que é medida em hertz, não é isso, cara? Em hertz. Isso, isso. Quanto Então, melhor. quanto maior esse número em hertz, melhor para quem tem epilepsia. E É porque também vai ficar praticamente quem uma imagem só, né? Que tanto rápido, 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 que tem como se fosse para o olho uma imagem só.
Exatamente, a gente está essa aqui mudança de utilizando cenas, né? o celular, mas a gente sabe que ele está aqui, na verdade, piscando aqui na nossa frente. A imagem ela não é Isso, constante, entende? exatamente. E a crise convulsiva ela é muito improvável se a pessoa estiver utilizando o anticonvulsivante, mesmo que ela tenha o estímulo luminoso. Então é tranquilizar, Então, na a verdade. pessoa A que pessoa já que tem, né? A pessoa que já tem não é contraindicação absoluta, né? Que já tem caso, assim, de ter tido uma exatamente, convulsão. exatamente. Principalmente se ela tiver em uso da medicação anticonvulsivante. Muito bom, muito bom. Excelente. E o nosso tempo está quase acabando, viu? Tá quase Vamos acabando. acabar com 50 minutos para dar para gravar o vídeo, né, Karen? Isso, Então temos o quê? exatamente. E é 4 por isso que eu quero minutinhos. saber, como limpar o óculos. Porque isso é muito importante, porque, né, ainda mais nesse momento de Covid, dicas de como limpar os óculos. Muito bom, cara, muito bom. Ainda tem algumas semanas, eu criei um vídeo exatamente falando sobre isso daí, porque eu percebi que as pessoas estavam chegando no Vou consultório, compartilhar ele. algumas pacientes estavam chegando com a lente estragada, a lente opaca. E aí eu sou curioso, converso, estamos tendo mais tempo de conversar com os pacientes agora, e muitas pessoas estão limpando os óculos com álcool. O que acontece é Uhum. que somente algumas lentes têm essa capacidade de você poder limpar com álcool e ela permanecer transparente. Mas o que acontece é que ela vai, como regra, vai acabar turvando. Então, é lavar óculos com água e sabão. Lava a Inclusive o lente, do lava óculos a haste VR dos óculos. e do Aí é, óculos VR. aí é que tá, né? Você tem uma parte ali que, para você lavar, você vai acabar ressecando aquela almofadinha que tem. Aí é mais complicado. Porém, Essa aqui sai. em essa parte aí de lente mesmo sai, porque se ela Sai, sair, sai, desmonta tudo. então, se ela A sair gente é pode água e desmontar. sabão. Água e sabão, pronto, tá prontinho. Melhor, o melhor de tudo, né? É. E se for álcool isopropílico ou limpador de vidro, também pode na lente? Água e sabão é simples, barato e eficaz, cara. Nem o Respondido. vírus, nem o vírus responde. Lá na clínica a gente usa o álcool isopropílico só para limpar a ponta das sondas, entendeu? Ela Hum. também, o álcool isopropílico também, ele vai acabar estragando um pouco o material da lente. Menos do que o álcool 70, mas também vai acabar com o tempo ali estragando. Muito menos, Álcool mas 70 também tem pode isso passar daí. aqui tudo. Nessa parte Aqui tudo externa, pode. sem Aí dúvida. tudo bem, né? Mas onde precisa Muito bem. ficar transparente, água e sabão. Água e sabão. Gostei. E ele desmonta mesmo, ele desmonta todinho. Você tira essa parte da frontal dele aqui, ó. Aí você consegue ter acesso direto à lente, tá vendo? Sim, perfeito, Tira perfeito. tudo. Aí dá pra limpar. Doutor Onassis, eu adorei a live hoje, mas eu quero que você fale um pouquinho mais do seu trabalho. Fale aí da sua página, Clínica do Olho, da sua clínica. Quem tiver algum problema, pode te consultar? Cara, e foi um prazer todo meu aqui também me divertir aqui nessa live. Bom, falar de mim, assim, bem resumidamente, eu sou um médico oftalmologista que adora tecnologia, né? Na verdade, a primeira faculdade que eu fiz foi informática, que eu comecei a cursar a UFBA. Naquela época Nunca soube. tinha tido uma greve muito extensa e estava muito atrasado. Eu falei, pô, eu tinha passado também em informática, assim como passei em odonto também. E aí falei, pô, vou Nossa. cursar informática. E para mim, isso me abriu muito a cabeça, porque hoje, na época eu optei por medicina, cursei as duas ali em paralelo durante algum tempo, né? E optei por medicina porque estava começando a informática médica. E o que acontece? Essa foi uma época para mim fundamental, porque eu pude experimentar as duas coisas, né, cara? E a oftalmologia eu escolhi exatamente por causa disso. É tecnologia, eu sei muita tecnologia. E, tipo assim, eu tenho a mente É mesmo. aberta para aceitar que algumas tecnologias, principalmente quando você tem alguns padrões repetitivos, a máquina é, de fato, o maior auxílio que o homem pode ter. E algumas situações, é claro que é um percentual muito pequeno, a máquina é melhor do que o homem. Então, Uhum. por exemplo, a gente não tem capacidade de enxergar no escuro, cara. Aí o ser humano não tem essa capacidade. O laser da Não. tomografia tem.
Então, nessa situação, ela ajuda muito, ela consegue enxergar coisas que a gente não enxergaria de outra forma. E foi assim que a gente desenvolveu esse modelo de diagnóstico que vai conseguir predizer as pessoas que vão ficar cegas de glaucoma. Esse é um modelo que é só teórico hoje. Estou buscando patrocinadores aí para poder colocar em prática. Mas é algo bem factível, é algo muito fácil de colocar. O empecilho precisa ter um investimento relativamente grande e que pode dar errado, né? Tenho minhas convicções, mas pode dar errado. Então, enfim, essas questões do dia a dia, eu também gosto muito de fazer múltiplas coisas. A gente, no ano passado, por exemplo, criou a Prevision com a ajuda de muitas pessoas, de mais 8 pessoas que trabalharam comigo nesse projeto lá na Startup Weekend Saúde em Goiânia, e a gente ganhou. É um exame que vai existir daqui a alguns anos, que ele vai também identificar, através do exame de fundo de olho, as pessoas que têm, por exemplo, hipertensão, tem uma diabetes, tem algumas doenças, até cânceres, alguns cânceres, através desse exame de forma bem prática, utilizando a inteligência artificial. É o teste Prevision. Teste Prevision. Eu falo porque o nome já está patenteado, cara. Fale muito, fale mais. E eu gosto de falar porque, tipo assim, é a forma que a gente vai captando a energia para que a coisa se torne real. Então, olha aí, o real já está aqui na sua mente, né? O real já está aqui. Quando você já projetou virtualmente aqui, é um passo para estar lá na sua frente. Real mesmo, palpável. Joia. Muito obrigado, já é real. Muito obrigado. Narcis, eu agradeço muitíssimo. Desejo todo sucesso para você. E até breve, né? A gente vai retomar aí conversas, dúvidas sobre os olhos, vão ter outras, claro, vão ter muito mais. E a gente volta a retomar a conversa com você. Agradeço muitíssimo todo mundo que esteve presente, um beijão. Eu não vi nenhuma pergunta aqui específica. Você chegou a ver, Onassis? Eu vi assim, elogios a você, mandando beijo para você. Eu vi isso. Eu vi o coraçãozinho aí entrando aí. É massa. Os corações. Também vou colocar o vídeo lá no canal da clínica, Karen. E aí vão surgindo, as coisas vão surgindo também com o tempo e tal. Sim, espero você, aliás, se você conseguir gravar, grava e manda para mim, por favor, viu? Vou fazer. Eu já aceitei o convite. O desafio já está aceito. Ele me convidou, gente, para fazer um vídeo lá para ele. Eu vou fazer. Muito bem. Um beijão, querido. Até breve. Tchau, gente. Beijo, players. Tchau, tchau. Abraço a todos.